Abra sua Bíblia, por favor, 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 9. Eu quero ler o versículo 13 e nós vamos orar. 2 Samuel, capítulo 9, verso 13. Você achou? Diga amém. Morava Mefibosete em Jerusalém, quando comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, hoje é um dia de muita alegria, porque celebramos a vitória da vida sobre a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua força, o teu direcionamento? Jesus quebrou os timões que a morte regia sobre a vida do homem e sobre todo aquele que um dia poderia vir a crer no seu nome. Por isso, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui celebrando a vida e a vida em abundância. A vitória sobre a escravidão. A vitória, Senhor, sobre tudo aquilo que nos impedia de viver e experimentar a promessa. Hoje, nesse lugar de alegria, ainda queremos assim contemplar o Teu nome, te agradecer, te honrar, mas ouvir a Tua voz. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço que tome o Teu altar, que é Teu de honra e direito, ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A história fala a respeito de um menino, um homem, filho do príncipe Jonathan. Jonathan era filho do rei Saul. A Bíblia vai dizer para nós, eu vou ser bem sucinta. A Bíblia vai dizer para nós que numa desses movimentos de guerra, a serva do rei que cuidava de Mefibosete, ainda bebê, ela pega Mefibosete no colo, ela sai correndo com ele, ela tropeça e cai. E quando ela cai, Mefibosete então perde as suas pernas. Ele se torna paraplégico. E eles fogem, porque um pouco depois desse momento, o pai de Mefibosete é morto, Jonatas é morto. Então, eles vão para uma cidade, a Bíblia diz para nós, uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento, é a tradução. E esse lugar é um lugar de sequidão, é um lugar de esfriamento, é um lugar de pouco relacionamento, de pouca intimidade, por isso que era um lugar escolhido pelas prostitutas. Tinham muitas prostitutas em Lodebar, exatamente porque era uma cidade de passagem. Não se tinham muitas famílias ali. E a Bíblia vai dizer para nós que Mefibosete cresce nesse ambiente. Nesse lugar de sequidão, num lugar de esquecimento, num lugar onde ele não se lembrava, ou não fazia questão de se lembrar da promessa. Um lugar onde ele estava muito distante daquilo pelo qual ele nasceu para ser. Quando você nasce dentro de uma linhagem real, você sabe que os seus dias estão contados e selados. Existe uma unção, né, sobre a monarquia, onde a autoridade de governo é passada de pai para filho. Fora os bens, fora o seu sustento. Ele, como filho de um príncipe, ele não precisaria trabalhar. Ele tinha uma vida ganha. Ele tinha toda a herança do seu pai, que ele administraria. Mas a verdade é que essa história é interrompida. Com pouco tempo de vida, Mefibosete sofre um acidente, se torna paralítico, e ele é levado para uma terra de esquecimento, ele é levado para um lugar onde as pessoas não sabem que ele tem herança, onde as pessoas não sabem que ele é filho do príncipe, e as pessoas não sabem o que ele tinha de direito.
elas olham para ele com um olhar de pena. O sentimento que é lançado sobre Mefibosete é um sentimento de pena. Coitado, tão jovem para ser paralítico. Eu lembro uma vez, numa das viagens que nós fizemos num cruzeiro, um jovem, 22 anos, bonito, um rapaz alto, completamente paralisado do pescoço para baixo. E ele precisava de 2 ou 3 pessoas o tempo todo, cercando ele, para colocá-lo na cadeira, para levá-lo para os lugares. E teve uma hora que ele olhou, tinha uma banheira assim, ele olhou, os olhos encheram d'água, a lágrima escorreu, e as pessoas que estavam com ele disseram assim: você quer entrar na banheira? Nós vamos colocar você lá. E ele disse: vai dar muito trabalho. Eles disseram: não, vamos levar você. E imagina a trabalheira que foi. Eles agarrando ele, aquilo, todo mundo olhando, um constrangimento. E finalmente entraram com ele na banheira, deixaram ele lá, e a água borbulhava aqui, e ele acabava bebendo a água, porque como ele não conseguia levantar os braços, a posição que ele estava, mesmo ele segurando, ele dava uma afundadinha, e cada vez que ele afundava, a água ia encobrindo, eles tinham que levantar ele novamente. E esse era o meu sentimento. Meu Deus, tão jovem. Um jovem que perdeu a vida. Depois a gente veio a saber que foi um acidente de moto. De uma família com uma condição financeira boa, mas ele perdeu a esperança, perdeu a alegria, perdeu os movimentos. E assim era a vida de Mefibosete. Ele era um esquecido, um pobre coitado, um Zé Ninguém. Ele não tinha nome, não tinha sobrenome, não tinha destino. Até que a Bíblia vai dizer para nós que o rei Davi, num determinado momento da história do seu reinado, ele diz para os seus amigos assim: teria alguém da família do Jonatas para que a gente pudesse usar de bondade e graça sobre ele? Davi tinha um amor muito grande pelo filho do rei Saul. Eles eram amigos, muito amigos. E de repente, numa conversa na mesa, o Davi diz assim: será que tem alguém que ficou esquecido, que eu como rei podia abençoar e não o fiz? E aí um dos servos que estava na mesa disse: tem um menino chamado Mefibosete, não mora aqui, ele mora em Lodebar. E aí conta a história do acidente, conta tudo o que aconteceu com ele. Davi fica com o coração quebrantado e diz assim: pelo amor de Deus, manda trazer esse menino para mim. Já não era mais um menino quando Mefibosete chega, um homem formado. E Davi então o recebe e diz para ele, e diz aos seus servos: por tudo que é mais sagrado nesse mundo, tudo que é de direito de Mefibosete, eu quero que lhe seja restituído. Toda a herança do rei Saul, toda a herança do seu pai, Jonatas, tudo o que possa ser dele, que venha sobre ele, que ele nunca mais venha mendigar de fome, que ele nunca mais venha pedir ajuda a um estranho, que ele tenha servos como sua família sempre teve, que ele seja cuidado, protegido como era de devido lugar desde o princípio da história. Pastora, pelo amor de Deus, nós estamos falando de Páscoa, de chocolate, Jesus vive, aleluia. O que essa história tem a ver com isso? Irmãos, nós somos os Mefibosete em Lodebar. Nós somos aqueles que nasceram com linhagem real, porque nascemos do Pai. Mas ao longo da história das nossas vidas, nós fomos sofrendo acidentes. Acidentes que nos tiraram do palácio, acidentes que nos separaram dos nossos pais, acidentes que nos feriram de uma forma, onde nós fomos impossibilitados de gerar esperança, de ter uma promessa, de lembrar da onde viemos, de que um dia teríamos um pai para cuidar de nós. As dores foram maiores. E o pior, nós fomos levados a uma terra de esquecimento, onde lá ninguém falava de promessa. Lá o histórico era de tristeza, era de depressão, era de solidão. Lá as pessoas olhavam para nós trazendo soluções.
As pessoas olhavam para nós com sentimento de pena. Que pena tão jovem, com a vida acabada. Que pena tão jovem, não tem mais esperança de crescer, de mudar, de evoluir. Que pena que diante de um quadro desse não há esperança mais. Irmãos, em Lodebar ninguém nos dava esperança. Em Lodebar nós íamos morrer anônimos como chegamos. Em Lodebar as nossas dores só eram diferentes dos outros moradores. Mefibosete não tinha pernas, a outra era prostituta, o outro era o ladrão, o outro era o morador de rua, o outro era aquele que se perdeu na bebida, e assim sucessivamente. Em Lodebar nós só conhecemos as feridas. Em Lodebar nós só conhecemos as dores. E essa noite o mais importante não é você lembrar que Jesus vive e Ele ressuscitou. O mais importante é você lembrar de que Lodebar Ele te tirou. Porque todos nós estivemos lá. Todos nós esquecidos e anônimos, dados como perdidos. Pastora, eu fui prejudicado, Mefibosete também foi. Suas pernas foram amputadas por um acidente que a sua ama não queria provocar. E quantas coisas nos foram tomadas ou retiradas de nós, provocadas por situações que não eram inerentes à nossa vontade. Nós caímos, nós prostramos, nós sofremos, quase desejamos perder a morte. Alguns aqui desejaram. Porque em Lodebar, na terra do esquecimento, as boas novas não chegam. As notícias da esperança não chegam. Lá, o adúltero é adúltero para sempre. Lá, o bêbado é um bêbado destinado à morte. Lá, as crianças não têm futuro. Lá em Lodebar, somos todos pecadores, imperfeitos, doentes, do corpo e da alma. Em Lodebar não há esperança. E a minha mensagem para você essa noite é: nós precisamos valorizar o chamado do rei sobre nós. Ninguém lembrava de você, até que o rei disse: tem alguém que precisa da minha graça, me diga o nome dele aí. E alguém soprou: o Gustavo precisa, o Paulo precisa, o Marcos precisa, a Carla precisa, o João precisa, a Maria precisa, a Daniela precisa, a Rose precisa. Onde estão eles? E aí vem a história. O Mefibosete em Lodebar. A minha pergunta para você é: como era o nome do teu Lodebar? Como era o nome do lugar da tua prostituição, da tua sujeira, da tua dor, do teu pecado que Ele te tirou? Qual era o nome do lugar onde você habitava? Um lugar de autossuficiência, um lugar de vaidades, um lugar de soberba. Porque mesmo não tendo nada, a gente ainda empina o nariz. Mesmo sofrendo com as dores, a gente finge que não está sentindo nada. Acabei de receber uma notícia ali. Uma menina que foi nossa discípula aqui, na época do Conexão, que saiu da igreja naquela confusão. Se perdeu. Se prostituiu. Se tornou homossexual. Quarta-feira, tirou a vida. Uma menina jovem, que tinha uma vida inteira pela frente. Dores, estados, mesmo vivendo uma vida
Como se nada tivesse acontecendo, de sorrisos e abraços, o caos estava instaurado dentro dela. O buraco estava instaurado dentro dela. E quantos casos assim nós não conhecemos? As pessoas postam no Facebook, na internet, uma vida que não é a vida que eles estão levando. Ontem, no casamento que eu fiz, uma senhora chegou até mim e disse para mim: a senhora foi profeta nessa tarde. Existia uma moça sentada ali, que já tentou morrer 2 vezes, porque ela não acredita na reconstrução da vida amorosa dela. E as palavras que você trouxe no altar hoje vieram de confronto, para ela crer nesse Deus que restitui todas as coisas. Por que eu estou te contando isso? Porque, em primeiro lugar, antes de pensar em qualquer coisa, a gente precisa lembrar de Lodebar. Só dá valor aos prazeres e os benefícios do reino quem entende de onde veio. Quem sabe quão escravo foi escravo da religião, foi escravo da bebida, foi escravo do jogo, foi escravo da mentira, foi escravo da pedofilia, você foi escravo de alguma coisa. Só dá valor à liberdade aqueles que usaram algemas. Só dá valor um eu te amo aquele que nunca ouviu. Porque quando você é criado cheio de paparico, o mais o eu te amo, o menos o eu te amo não tem poder ou influência sobre você. Agora olha no olho e diz o eu te amo para quem nunca recebeu, irmão. É libertador. Nós estamos preocupados com a vida que Cristo pode promover em nós. Isso é benefício, irmão. Isso é o poder da graça, isso é benefício. Eu não tenho que me preocupar com o que Ele pode me dar. Eu tenho que valorizar de onde Ele me tirou. Todos nós somos ex alguma coisa. E esse título de ex alguma coisa tem que encher o nosso coração de orgulho. Você era de onde? Eu era de Lodebar, irmão. Da terra do esquecimento, onde as pessoas só enxergavam as minhas dores. Hoje Ele mandou me chamar. Ele mandou me chamar pelo nome. E a Bíblia vai dizer para nós que os seus servos foram lá resgatar Mefibosete. E Mefibosete, sem entender nada: vão me levar para onde? Estamos te levando para Jerusalém, porque o rei mandou te chamar. E eles arrumam o Mefibosete, ajudam o Mefibosete, transportam o Mefibosete de Lodebar a Jerusalém. Nada é fácil, irmão. Mesmo quando o decreto da vitória chegou na tua mão, não foi fácil sair de Lodebar. Não foi do dia para a noite, não foi em minutos. Todo o processo de transformação tem um tempo determinado para acontecer. Até que Mefibosete chega no reino, diante do rei. E aí o Davi, aqui na figura do texto, o Davi diz para ele: eu amava seu pai. E eu prometi ao seu pai que eu cuidaria da sua descendência. E mediante tantos acontecimentos, eu me esqueci dessa promessa. E foi o Espírito do Senhor que me lembrou. Tem mais alguém da família do Jonatas que eu preciso usar de graça e compaixão? Foi quando o seu nome chegou até mim. Outra coisa que eu quero dizer para você: quem foi a pessoa que soou o teu nome para Deus? Se eu estou na igreja, alguém soou o meu nome para Deus. Alguém falou para Jesus: eu vou lá falar do teu amor para Ele. Eu vou lá falar do teu amor para ela. Uma mensagem chegou através de alguém. Mensagens não chegam sozinhas. Alguém escreve, alguém pronuncia, alguém anuncia. Quem foi a pessoa que foi usada pelo Espírito Santo de Deus para lembrar o rei? Senhor, na minha casa nós já somos abençoados, mas falta um, Senhor. Falta um, que o joelho ainda não se dobrou. Aí o rei pergunta: como é o nome dele?
como é o nome dela? E aí o rei diz: chegou a hora de eu mandar chamar. Levanta sua mão que eu vou profetizar. A mesma unção de vida que chegou até você vai alcançar os seus, da tua casa e toda a tua parentela, em nome de Jesus. Aí Jesus conta para Mefibosete assim: me perdoa, porque todos esses anos você viveu de favor na casa de um homem de Deus. Você não pôde usufruir da sua herança. Você não pôde usufruir dos seus bens e daquilo que era seu de direito. Quando a gente está no Egito, irmão, a gente nem lembra que a gente tem direito. E o Davi disse: nunca mais você vai viver despercebido. Agora eles vão chamar você pelo seu sobrenome. Você é Mefibosete, filho do príncipe Jonas, neto do rei Saul. Tem um sobrenome que marca você. Primeira coisa que Davi fez ao mandar chamar Mefibosete foi dizer para ele os direitos que ele tinha. Quando Jesus venceu aquela cruz, a primeira coisa que ele fez foi dizer para os discípulos os direitos que eles tinham. Eu venci a morte e vocês vão poder viver e desfrutar das boas novas do céu sobre a vida de vocês. Algo novo começou, uma nova história começou, algo brilhante, verdadeiramente as boas novas de Deus sobre você. E aí eu vou terminar. Depois dele restituir Mefibosete, o texto termina assim. Vamos ler o versículo 11. Disse Ziba ao rei. Ziba foi o mensageiro. Quem lembrou de Mefibosete? Segundo tudo quanto o Senhor, o rei, manda a teu servo, assim o farei. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. O cara que lembrou a Davi de Mefibosete, toda a casa dele se tornaram servos para servir o príncipe, para servir agora aquele que faz parte do herdeiro do rei. E aí o texto termina no versículo 13, diz: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Depois que ele resgata Mefibosete, que ele restitui Mefibosete, ele traz Mefibosete para a mesa, para o lugar de comunhão. E sentado na mesa, ninguém via que ele era coxo dos dois pés. Quando nós fomos convidados para sentar na mesa do rei, nesse lugar de intimidade, todas as nossas mazelas ficam escondidas. Todas as nossas mazelas ficam para debaixo da mesa. Sentado ali, a gente só reconhecia o herdeiro. A gente só reconhecia aquele que tinha sido devolvido à autoridade, o governo, e restituído a ele todos os bens que ele havia perdido. Ninguém via que ele não tinha pernas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eles restituíram o seu nome, restituíram o seu dinheiro, restituíram o seu posto, mas não restituíram as suas pernas. O que isso quer dizer, pastor? Que quando a gente entra na mesa do rei, as nossas feridas, o que passamos em Lodebar, já não tem mais interferência sobre nós. Já não tem mais poder sobre nós. Nós temos conhecimento que não temos as duas pernas. Mas sentado no lugar da intimidade, na mesa da graça, somos iguais. Esse irmão que está do seu lado, pode não ter uma perna, pode não ter um braço, pode não ter um olho. Ele pode ter arranhões no coração. Ele pode ter feridas dentro dele que você não vê. Mas aqui, ó,
sentado na mesa, todo mundo tem o mesmo perfil, herdeiros do trono da graça. Na mesa da graça, as pessoas não nos enxergam com pena mais. Na mesa da comunhão e intimidade com o Rei, ninguém olha para nós com caridade, somos sentados de igual para igual. E é esse lugar da mesa que Jesus nos colocou, nos transportou depois da cruz. Quando Ele venceu as mazelas, Ele rouba a chave do diabo, Ele diz: eles podem ter sofrido em Lodebar, eles podem ter ficado escravizados, a alma deles pode ter ficado doente, mas deixa eu dizer uma coisa, agora eles vão todos sentar na minha mesa. E sentados na minha mesa, eles vão ser reconhecidos pelos seus sobrenomes. É sobrenome de quem assina a paternidade deles. E eu vim aqui para dizer para vocês nessa noite, em nome de Jesus, valorize a mesa que você está sentado. Valorize o lugar da intimidade onde Deus está se revelando. Esqueça de falar das suas perdas. Esqueça de falar das suas mazelas, porque no lugar da mesa da graça, ali é de contemplar tudo que o Rei pode nos dar. É hora de contemplar a intimidade, a revelação que o Rei pode fazer a nosso favor. Valorize o que Cristo fez, valorize a dor, o sacrifício, mas agora, celebrando a ressurreição, seja um ex-Lodebar que aprendeu a manifestar gratidão, irmãos. Um ex-escravo, um ex-escravizado que aprendeu a manifestar gratidão. Que sentado nessa mesa da graça se vê de igual para igual, mesmo não tendo as pernas. Um buraco pode estar faltando, amigo, mas sentado na mesa da graça, tudo nos foi restituído. E é um lugar de sinceridade, é um lugar de aliança. A Bíblia diz para nós, nunca mais, diga comigo, nunca mais, Mefibosete deixou de comer na mesa do rei. Não inventa de sair dessa mesa, não. Não inventa de sair da presença do Rei, não. Ele te trouxe, te colocou sentado lá. É um momento maravilhoso de crescimento, de desenvolvimento, de entendimento. Valorize esse lugar que você está em Deus. Valorize esse lugar de intimidade que o Senhor está te colocando. E nunca mais saia da mesa do Rei. Diga para esse irmão que está ao seu lado, nunca mais. Eu vou comer em outras mesas. Diga, eu estarei sentado na mesa do Rei. Amém ou não amém? Fique de pé no seu lugar. Pastora, a senhora não celebra a ressurreição. Eu não sou burra de não celebrar a ressurreição. Se ele não tivesse vivo, nossas orações não seriam ouvidas. Mas desde o princípio, Deus já havia revelado que isso aconteceria. Desde o princípio, Deus havia dito que viria aquele, dentro da barriga de uma mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Deus já estava revelando para nós que alguém viria em nome de Deus para nos resgatar. Nós temos um resgatador. Nós temos alguém que vem em busca de nós, para nos curar, nos libertar, nos salvar. E louvado seja Deus por isso. Mas essa noite eu fui movida pelo Espírito de Deus para dizer para você, valorize a mesa. Para valorizar a mesa, você precisa entender de onde você veio. Você precisa entender o seu estado. Você precisa entender quem você era. O quanto que o resgate do Rei mudou a tua vida. Aonde você estaria hoje, se você não estivesse comendo na mesa do Rei? Aonde você estaria comendo? Em que mesa você estaria sentado? Hoje é noite da gente celebrar a vida e valorizar. Pechar.
valorizar uma vez que o anjo da morte passou por cima de nós e não pôde nos tocar. Porque Deus tinha um plano para nós. Porque Deus tinha uma história para nós que precisava se cumprir. Pastora, qual era o sonho de Deus? Trazer cada um de nós para sentar na sua mesa. E nessa mesa da graça, poder curar você, poder te encher, poder mudar a tua história, a tua vida, a tua casa e a tua família.